Salve galera, meu nome é Marcelo Zago, para quem não me conhece, eu sou delegado de polícia aqui no Distrito Federal, professor universitário, professor da Escola Superior de Polícia Civil também aqui no DF, além de ser professor da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, e também vou ser delegado. Então hoje a gente dá início aqui ao nosso curso de peças voltado para o concurso de delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula aqui. Só passar aqui umas informações técnicas de início, que com essa plataforma que a gente utiliza, caso você queira fazer alguma pergunta, você pode interagir comigo aqui, tanto no chat quanto através de perguntas. Mas se você quiser que eu visualize a sua pergunta de uma maneira mais efetiva, coloque um hashtag antes, ok? Então, eu espero que esse curso aqui seja bastante proveitoso. Você que ainda não adquiriu o curso vai ter essa experiência de conhecer como é que funciona a nossa forma de ensinar, qual é o nosso método e também quais são os benefícios que você vai ter para prosseguir aí nos seus estudos. Certamente se tornará um colega aí do estado do Espírito Santo ou de outro estado e vai me ajudar aí nos cumprimentos das minhas cartas precatórias, né? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para o nosso curso, tá? Vou colocar na tela aqui para a gente conseguir acompanhar o material que eu e o professor Lúcio preparamos para você que está se preparando para esse concurso aí. Brasil? Então, olha só, eu tinha colocado aqui, né, uma apresentaçãozinha, tá? Que a gente pode passar sem problema e vamos entrar diretamente aqui no que seria a apresentação desse modelo geral, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, eu vou me colocar na tela aqui de novo, vai? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, olha, por que é tão difícil estudar peça prática? Tá? A gente precisa se questionar isso, né? Por alguns pontos, né? Primeiro, porque geralmente não se tem estágio em delegacia, já começa por aí. Alguns estados, como por exemplo a Paraíba, era possível, não sei nem hoje, não conheço mais a realidade da Paraíba, que foi um estado que eu morei em João Pessoa durante um tempo. Mas era possível a realização do estágio quando você era estudante de Direito em uma delegacia de polícia. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, não é possível. Tá? Em São Paulo é possível, mas em Santa Catarina, não me recordo, mas enfim, talvez não seja. Então, assim, existe uma dificuldade no país afora de se conhecer determinados institutos, não institutos, mas a forma de fazer, a forma de representar, né? Além disso, nos bancos das faculdades a gente quase não vê, né? Você às vezes vai aprender lá a fazer uma contestação, você vai aprender a fazer uma apelação, você vai aprender a fazer uma reclamação trabalhista, mas você não aprende a redigir uma representação policial. Então, isso dificulta também um pouco, né? E em relação ao mercado, também não tem muito material sobre o tema, né? A gente tem alguns cursos, né? Inclusive esse curso aqui que eu considero um curso de muito bom para excelente, tá? Entretanto, você não tem tanta coisa assim. E não tem uma matéria que, aliás, alguém que traga com um método como a gente trouxe aqui para você, ok? Então eu tenho certeza que você vai gostar muito do que a gente está desenvolvendo aqui, tá? Agora, mesmo com essas dificuldades, a peça prática ela é essencial para a sua aprovação. Então, para o concurso que você está se preparando aqui agora, a gente está aqui ao lado, né? Você está vendo que esse aqui é um curso específico para delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Então, lá na segunda fase vai ter a peça prática, que pode ser a diferença entre chorar na sarjeta e comemorar tomando champanhe em Paris, né? Então, realmente essa decisão é sua, né? Então você precisa realmente se focar, porque hoje em dia, como dizem, né, não tem mais bobo no futebol, não tem mais bobo em concurso público. Então, para que você seja aprovado, você tem que meter a cara mesmo, tem que estudar, tem que fazer, tá? E tem que acontecer, beleza? Então, mesmo assim, vocês não estão sozinhos aqui, porque eu, professor Lúcio, aqui no Vou Ser Delegado, nós desenvolvemos um método que vai te ajudar muito. E eu te garanto que só com essa primeira aula você já vai ter uma percepção muito abrangente do que é fazer uma representação policial, tá? Então vou jogar na tela aqui para a gente começar a discutir alguns conceitos, etc. Essa aula ela é uma aula preparatória e te mostra a estrutura da peça. E depois, claro, cada peça tem as suas especificidades que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Mas se você assistir tão somente essa aula, eu te garanto que a possibilidade de você conseguir fazer uma peça prática, ela aumenta exponencialmente. Brasil? Então olha só, vou jogar na tela aqui e voltamos a conversar. Como é que funciona o nosso método? Primeira coisa, você precisa seguir esses 3 passos aqui, ó.
tá? O primeiro passo consiste em memorizar o quadro sinótico das principais cautelares, que eu vou trazer ele para você, tá? Por que você tem que fazer isso aqui? Por que você tem que memorizar esse quadro? Eu não gosto muito de utilizar a palavra decorar, mas basicamente é isso mesmo, tá? Vamos deixar de mimimi. É decorar mesmo, tá? Você tem que memorizar esse quadro sinótico. Por que isso é importante? Veja bem, quando você que prestou lá a sua prova da ordem, você não sabia mais ou menos as peças que poderiam cair em penal, por exemplo? Então você sabia que havia a possibilidade de se cair lá, sei lá, uma apelação ou um recurso em sentido estrito. Você sabia disso, tá? Agora vamos imaginar que haja uma peça que você sequer conhece. Se vier uma proposta para que você faça essa peça, você vai conseguir fazer? Obviamente não, né? Então esse é o primeiro passo, é conhecer quais são as principais cautelares. Então neste nosso curso aqui, nós vamos trabalhar todas as principais e nós vamos trabalhar fórmulas genéricas, de maneira que vamos imaginar que caia alguma coisa assim, bem inusual, né? Que não seja usual. Vamos imaginar que caia, sei lá, um incidente de insanidade mental. Você vai saber fazer? Vai. Tá? Te garanto que vai. Entretanto, nesse curso aqui a gente vai trabalhar mandado de busca e apreensão, né? Representação pela expedição de mandado de busca e apreensão. Nós vamos trabalhar, além do MBA, né? A representação pela expedição do MBA, nós vamos trabalhar também com prisão preventiva, prisão temporária, nós vamos trabalhar com interceptação telefônica, lá dali 9296/96, né? E nós vamos trabalhar uma quinta peça, tá? Que vai ser a captação ambiental. Beleza? Então, depois de memorizar essas principais cautelares, tá? E a gente vai falar mais à frente, mas você precisa inclusive saber o fundamento dessas peças. Por quê? Porque o fundamento dessas peças geralmente é pontuado, então você precisa saber, ok? Você tem que ler atentamente a questão da prova e decidir, com base neste seu conhecimento prévio aqui, qual é a cautelar adequada. Essa parte aqui, esse ponto 2 aqui é o mais difícil, tá? Por quê? Porque na sua peça, às vezes pode surgir uma determinada informação que te faz ter uma dúvida razoável se seria, por exemplo, uma preventiva ou se seria uma temporária. E nós sabemos que são institutos distintos, que possuem fundamentos distintos. Como é que você vai saber isso aqui? Exercitando e lendo as entrelinhas. E é isso que a gente vai ensinar você a fazer aqui nesse curso, tá? Então, no curso completo, nós vamos trabalhar o que é uma preventiva, o que é uma temporária, quais são os requisitos de cada uma e quando é que você vai utilizar uma ou outra se a sua questão trouxer uma certa dubialidade, ok? Então, a gente vai aprender isso, tá? Depois que você fez isso aqui, que você leu a questão, decidiu qual a peça, aí você vai utilizar a peça coringa, que a gente já vai ver a partir de hoje, tá? Então essa peça coringa que a gente vai ver a partir de hoje, ela tem uma forma de se fazer e eu vou ensinar para você hoje como é que se faz, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidinho, para ver se de repente está ocorrendo algum problema, alguma coisa, né? Boa noite, papapá, já começou, boa noite, mestre. Pessoal, por favor, me deem um feedback aqui em relação à questão do som, a questão da imagem, tá? Se alguém puder me falar alguma coisa aqui, eu agradeço. Tá 100%, já me falaram aqui, ótimo, beleza. Muito bem, então vamos adiante. Opa, vou voltar aqui. Fechou. Então, trabalhar desse ponto aqui, né? A gente precisa conversar aqui sobre o que é uma representação. Vamos lá. O objetivo do curso aqui não é ensinar conceito para você, tá? Eu parto do pressuposto de que você conhece os conceitos, né? Que você sabe o que é uma temporária, que você sabe o que é uma preventiva, afinal de contas, se você chegou na segunda fase do concurso, você tem um conhecimento bastante razoável desses institutos. Então a gente não vai tratar minúcias aqui, a gente não vai enrolar,
tá? A gente vai direto ao ponto. Por quê? Porque aqui o objetivo é ganhar tempo. O objetivo é que você ganhe tempo na elaboração da sua prova, ok? Então, mesmo assim, a gente precisa de uma contextualização prévia, não só para você entender o que é uma representação, mas para você entender o que talvez o examinador queira de você. E o que quando você for delegado de polícia, que o juiz vai querer de você. O que você tem que colocar na sua representação. Então esse curso aqui, ele é um curso que não só se presta à fase do concurso que você está vivendo, ou que você vai viver na segunda fase, também ele presta à sua prática profissional, ok? Então eu espero que você continue aplicando esses conceitos aqui quando você for representar de verdade, quando você já estiver empossado no cargo de delegado de polícia, tá? E aí para isso a gente precisa aqui trazer algumas informações. Olha só, primeira informação, vamos imaginar que ocorreu um crime, ok? Um fato aparentemente criminoso chegou ao seu conhecimento. Como é que isso funciona, né? De acordo lá com, vou colocar aqui, para vocês acompanharem comigo, vou me deixar aqui na tela pequenininha aqui, né? Mas olha só, de acordo lá com o Código de Processo Penal, o artigo 5º, parágrafo 3º, ele fala, né, que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba a ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-lo à autoridade policial. E esta, aqui que eu quero chamar a sua atenção. Verificada a procedência das informações, mandará estar ao inquérito. Então, olha só, quando você tem uma notícia de um fato aparentemente criminoso, a primeira coisa que se faz é isso aqui, né? É a VPI. É a verificação da procedência das informações. Depois que essas informações elas passarem a ser, passou por essa verificação, né? E essa informação ela for robusta, aí você instaura o inquérito policial ou outro procedimento investigatório, que pode ser um TC, por exemplo. Pode ser um procedimento de apuração de ato infracional, tá? Então, não necessariamente vai ser um inquérito policial. Claro que quando a gente está tratando de ato infracional, o fato não é aparentemente criminoso, né? A gente sabe disso, tá? Adolescente não comete crime, né? Agora, nessa investigação, nesse procedimento investigatório aqui que vai ser instaurado, quais são os objetivos que você precisa chegar? Porque a gente só consegue andar quando a gente sabe para onde a gente está indo, né? Quais são os objetivos disso? Então, os objetivos de uma investigação isenta é apontar materialidade, autoria e circunstâncias, tá? Autoria, materialidade e circunstâncias. Na verdade, a investigação ela serve para trazer a melhor verdade possível. Então, assim, por que a gente fala a melhor verdade possível? Porque não é sempre, na verdade nunca, você vai conseguir trazer uma situação do passado ao presente exatamente da forma que ela foi, né? Então, é aquela coisa do rio, né? O rio, a água do rio de hoje não é mais a água do rio de ontem, embora seja o mesmo rio. Então, vai ser muito difícil que você traga à tona todos os elementos com todas as minúcias do que aconteceu no passado. E é por isso que a gente tende então a querer buscar a melhor verdade possível através de parâmetros. Quais são os parâmetros? Revelar autoria, materialidade e circunstâncias. Brasil? Muito bem. Então, esses aqui são os objetivos da investigação. Apontar materialidade, autoria e circunstâncias. Tá? Agora, a gente tem ali uma infinidade. Vou jogar para mim aqui de novo. Você tem ali uma infinidade de providências que podem ser tomadas numa portaria inicial, num despacho posterior, tá? Então, vamos, só para vocês entenderem, tá? Vamos imaginar aqui uma situação de um homicídio, beleza? Vamos pensar o seguinte, que em um determinado local lá da periferia, chegou ao seu conhecimento, você é o delegado daquela região, chegou ao seu conhecimento de que havia uma pessoa morta ali. E aí você vai investigar e vai saber primeiro quem é aquela vítima, né? Porque a partir da vítima, talvez você tenha linhas de investigação, né? Agora, já no local de crime, existem algumas providências que você precisa tomar como delegado de polícia, né? Por exemplo, você determina que os agentes de polícia, ou os investigadores, ou os detetives, a depender da nomenclatura que é utilizada no Estado, que eles façam o perímetro da região e vejam se há, por exemplo, câmeras, filmagens, né? Circuito interno de TV. E aí, de fato, existe. Olha, tem uma aqui, tem uma ali e tal.
Beleza, aí você determina então a apreensão das imagens dessas câmeras. Então essa é uma providência. Quer ver outra providência? Você foi lá e isolou o local de crime para esperar a perícia, e a perícia vem então através de determinadas técnicas e consegue tirar algumas informações do local de crime. Então, esta é uma outra providência que você tomou, a preservação do local, né? Você pode também, eventualmente, ouvir pessoas que ouviram o disparo, ou que conheciam a vítima, ou que sabem de desavenças anteriores. Então, assim, há algumas diligências que você vai determinando a ponto de você ter, então, uma linha de investigação para poder seguir. Bacana. Essas investigações são chamadas de investigações preliminares. Agora, você pode ter também uma suspeita de que quem matou aquela pessoa está com a arma de fogo e está em casa. E vamos imaginar que seja à noite. Você pode chegar e entrar na casa dessa pessoa sem mandado judicial à noite? Você sabe que não, né? Então, existem determinadas diligências investigativas que dependem de autorização judicial. Vou falar um pouquinho adiante disso mais uma vez, tá? Agora, tudo o que você precisa em um bojo de investigação para revelar autoria, materialidade e circunstâncias é responder um negócio que tem um nome difícil, mas que é fácil, tá? Só tem um nome difícil. Responder o epitâmetro de Quintiliano. É isso que você precisa fazer na sua investigação, tá? E o que é epitâmetro de Quintiliano? Nome esquisito, né? É fácil, tá? Vou jogar na tela aqui para você entender comigo. O epitâmetro de Quintiliano nada mais é do que isso aqui, ó. São respostas a essas perguntas. O que, quem, quando, por quê, como, onde e com que auxílio. Eu coloquei aqui uma representação gráfica, tá, para você. Ou seja, são 7 perguntas que você tem que responder ao longo da sua investigação. Porque se você já tiver todas as respostas a essas perguntas, a sua investigação já acabou. Se você já sabe o que aconteceu, quem foi que fez, quando, por quê, como fez, onde fez e com que auxílio, ou com auxílio de quem, etc., você já respondeu a sua investigação. Porque, com base na soma das respostas dessas perguntas, você vai ter alcançado os objetivos da investigação. E quais são os objetivos da investigação? Revelar a melhor verdade possível através do levantamento de autoria, materialidade e circunstâncias. Nossa, mas que aula esquisita, né? Nunca ouvi falar desse tal desse epitâmetro de Quintiliano. É porque isso aqui nada mais é do que uma aula preliminar de investigação, tá? Então é isso aqui que eu ensino quando eu estou dando aula de investigação na Escola Superior de Polícia, tá? E por que isso aqui é necessário? Porque você tem que entender que a sua representação, muito provavelmente, ela vai ser para um ato de investigação que você não tem poder para determinar. Então, somente o juiz é que pode determinar que essa diligência seja cumprida. Ou a sua representação ela servirá para uma preservação de direitos, tá? Então, assim, mas pode acontecer de ela ser vinculada a essa questão da investigação. Então, você tem que saber o mínimo da investigação. Como é que você vai representar por uma medida que você não sabe que existe, tá? Então, nesse curso, ao longo do curso, eu vou passar para vocês algumas situações de investigação que você precisa saber que existe. Porque se você não souber que existe, você não vai saber pedir, você não vai saber representar, tá? E se você não souber representar, você vai perder ponto. Brasil? Muito bem. Então vamos adiante aqui, ó. Vou colocar de novo aqui na tela, tá? Olha aqui, ó. E aqui vem justamente naquilo que eu estava explicando para vocês, né? As diligências investigativas, segundo essa classificação que eu trouxe aqui. Claro que essa classificação não cai em prova, né? Óbvio, é só para você entender. Ela pode ser comum e ela pode ser judicialmente condicionada. Então, quais são as comuns, por exemplo? A apreensão da imagem do circuito interno de TV, a oitiva de testemunhas, a requisição de perícia, campana, vigilância e outras. Agora, para fazer uma busca e apreensão domiciliar, você precisa, por comando constitucional, de um mandado judicial, né?
para uma interceptação telefônica, que pode ser utilizada também como meio de investigação, você vai precisar de um mandado judicial. Para quebra de sigilo telefônico, a mesma coisa, quebra de sigilo fiscal e assim por diante. Quer dizer, isso aqui a gente vai conversar na aula específica, uma quebra de herb, né, da estação rádio base. Então, assim, são determinadas diligências que você precisa saber que existe, senão você não consegue pedir, tá? Além disso, como eu estava falando aqui, ó, há outras representações que são úteis a finalidades distintas da investigação, né? Então, a cautelar aqui, ela funciona como um instrumento pré-processual de preservação de direitos, tá? Então, por exemplo, prisão preventiva, tá? Essas medidas cautelares diversas da prisão previstas lá no artigo 282, parágrafo 2º do CPP, né? Então, exame de sanidade mental, etc. Internação provisória, tá? Enfim. Então, são determinadas medidas de preservação de direitos e não medidas investigativas, tá? Muito bem. E aqui, olha só, isso aqui que é o pulo do gato. Porque o que acontece? Com base nisso que a gente conversou, essas são as principais cautelares. E aí eu trago para vocês aqui num quadrinho, ó, as cautelares de preservação da prova, tá aqui, preservação da prova, tá? São essas que estão escritas aqui, e os respectivos fundamentos legais, ó. Tá? Então, qual é o fundamento da interceptação telefônica? Artigo 3º, inciso 1º da Lei 9296/96. Precisa saber isso? Precisa. Precisa saber. Por quê? Porque esse fundamento legal aqui, ele é essencial para a sua pontuação. Tá? Então, você precisa decorar. Como eu falei, eu não gosto dessa palavra decorar, só que eu não sou de mimimi, então a palavra é decorar mesmo, e é isso aí. Tá? E você tem também, por exemplo, cautelares reais, ó, como sequestro de bens móveis, sequestro de bens imóveis, tá? Vamos aqui para a segunda tabela. Ó, outra tabelinha aqui, ó. Preservação de direitos, ó, prisão preventiva, medidas cautelares de sanidade mental. Então, isso aqui, ó, você precisa saber, com os respectivos fundamentos legais, tá? Eu vou explicar por quê quando a gente chegar lá mais à frente, tá? Aí depois você tem aqui as cautelares especiais, que eu assim denominei, em razão de pertencerem à lei de organização criminosa, e essa última infiltração de agentes aqui em crimes contra a dignidade sexual, que foi prevista no ECA recentemente, no artigo 190-A, inciso 1º. Muito bem. Então, assim, para facilitar, né, claro que esse quadrinho aqui, ele é bastante interessante do ponto de vista visual, né, mas para facilitar eu coloquei uma lista aqui também, ó, tá? Então, tem aqui todas as fundamentações, etc., das principais cautelares. Lembrando, né, aquilo que eu falei lá no início. Para que serve isso, pessoal? Para você cumprir esse primeiro objetivo aqui, né? Esse aqui, ó. Memorizar o quadro sinótico das principais cautelares. Então, ao passo que você decorou isso que eu trouxe aqui para você, você já cumpriu o primeiro objetivo, né? Que é o conhecimento das principais cautelares. Brasil? Então, assim, o que eu aconselho? Imprime isso aqui, cara. Ó, imprime isso aqui. Imprime essa outra aqui, tá? Cola no lugar visível. Fique de olho nela. Despretensiosamente. Vai lendo todo dia. Leia os fundamentos legais, tá? Vai lendo todo dia. Como eu falei, aqui a gente vai trabalhar as principais cautelares. Agora, por exemplo, nesse curso aqui, a gente não vai trabalhar a identificação criminal, a gente não vai trabalhar o sequestro de bens imóveis, a gente não vai trabalhar essa medida cautelar aqui de infiltração de agentes em crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Mas se cair, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Certeza, tá? Porque a gente vai trazer sempre uma fórmula geral. Brasil? Vamos jogar aqui. Eu queria perguntar para você, então, se você tem alguma dúvida. Se tiver, a gente já vai tirar agora, tá? Vou colocar aqui na tela, então. Vamos dar uma olhada aqui. Perguntas. Temos 3 perguntas aqui. Boa noite, boa noite. A aula vai ficar disponível depois. Não consegui assistir desde o início. A Lohane está perguntando aqui. Eu acredito que sim, viu, Lohane? Vai ficar. Eu vou pedir pro pessoal aqui
da equipe técnica para deixar disponível, tá bom? O PDF vai ficar disponível, vou perguntar para o professor Lúcio também, tá? E a gente responde logo em seguida, tá bom? Desculpa que em relação a essas questões técnicas, algumas informações eu não tenho, tá? Mas eu acredito que sim, tudo bem? Se tiver alguma pergunta acerca do que a gente está trabalhando aqui, traga para nós. Lembrando, tá? Colocar aí o hashtag antes de fazer a pergunta, porque ela fica visível mais fácil para mim aqui. Brasil? Muito bem. Vamos lá. Continuar trabalhando aqui. O que é uma representação, hein? Bom, já coloquei para vocês aqui logo de cara esse símbolo matemático, que diz que representação, portanto, não é igual a requerimento, né? Pois por que o delegado de polícia ele representa e não ele requer, né, o deferimento de uma determinada cautelar? É por conta disso aqui, ó. Imparcialidade, tá? Então o delegado ele apura de maneira imparcial para tentar trazer à tona a melhor verdade possível. Lembra que eu falei isso para vocês? Melhor verdade possível através de alguns parâmetros, né, que é levantar a autoria, materialidade e circunstâncias. Então, o delegado, ele não é parte de um processo. Ele não tem interesse legítimo em requerer nada, no sentido de pedir ao juiz, mas sim de representar, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai expor razões de fato e de direito, por que ele entende devido ao deferimento daquela cautelar, tá? E uma vez deferido, né, aí sim ele vai continuar aquela investigação, ou ele vai preservar direitos, ou ele vai preservar bens, conforme a gente já conversou, tá? Então, representar é demonstrar o quê? Necessidade. Requerer é pedir legalmente. A gente não faz isso. A gente demonstra a necessidade. E de uma maneira bastante simples, o que o delegado de polícia faz quando ele está representando, e a gente vai ver depois de um raciocínio teórico acerca disso, é o seguinte: o delegado ele fala assim, excelência, eu preciso disso, preciso agora, senão haverá um grave e irreparável dano à minha investigação. Excelência, eu preciso disso, eu preciso agora, senão haverá um grave dano a direitos de terceiros. Excelência, eu preciso disso e preciso agora, senão haverá um grave dano a bens. É basicamente isso que é representar. É você dizer ao magistrado, no caso, seu caso, ao examinador, que você é uma autoridade constituída para ofertar aquela representação, que você, embora não tenha interesse particular, você, embora seja isento, você precisa daquilo em razão de determinados comandos constitucionais. Basicamente, esse é o raciocínio a que a gente vai chegar no final do que a gente vai ver agora, tá bom? Muito bem, vamos voltar lá. Então eu trago aqui, né, nessa primeira aula, alguns pontos práticos, né, que, olha, embora não caiba recurso, né, na prática, ainda é possível formular lá o pedido de reconsideração, porque você expõe novas conexões, argumentos, né? Sobretudo quando há modificação do cenário. Então, batendo isso de uma maneira bem clara, tá? A representação é um instrumento jurídico que tem por finalidade levar ao conhecimento do Poder Judiciário fundamentos que justifiquem a decretação da medida cautelar. Então, vamos entender o que é isso aqui. Quais são esses fundamentos. E a gente entra nesse tópico muito interessante, que são os elementos que qualquer medida cautelar vai ter que ter. Qualquer medida, tá? Você tem que ter na sua representação isto aqui, tá? Qualquer cautelar vai ter que ter isso, beleza? Então, a gente até coloca aqui, ó, qualquer cautelar, seja ela civil, trabalhista, tributária, penal, qualquer uma delas, tá? Você tem que ter fumus boniuris, que, no caso nosso, ganha uma nova roupagem, fumus comissi delite, e periculo in mora, ou no caso das prisões, também ganha uma nova roupagem, chamando periculo libertatis, né? Além disso, você tem que ter a proporcionalidade do pedido, então vamos bater cada um desses pontos aqui
que formam na verdade, o fundamento de uma cautelar, né? E esse desenho aqui do professor Lúcio é bastante interessante, ó, tá? Porque você tem lá o fumus boni iuris, que traz direito, fatos e evidências, né? Geram que você tem também um periculo in mora, que precisa ser grave, provável e irreparável, e você tem um pedido, na verdade é uma representação, né? Que é proporcional, suficiente e adequado, tá? Então, embora não seja muito comum, tá, cobrar esses elementos de forma destacada, você fazer tópicos especiais para colocar isso aqui na representação, é importante que constem na representação, tá? Porque você tem que demonstrar conhecimento ao examinador, tá? Então vamos para o primeiro elemento aqui, que é o fumus comici delite, né? Chamado geralmente, né, de uma maneira genérica, de fumus boni iuris, mas aqui a gente vai utilizar fumus comici delite, né? Ou seja, seria aí uma tradução livre, né? A fumaça do cometimento do delito, fumaça do cometimento do crime. Por que se fala isso, né? Porque, né, se diz lá, onde há fumaça, há fogo. Quer dizer, se você tem algumas evidências que te mostram que houve a prática de um crime, é porque provavelmente houve, ou existe a possibilidade de haver, né? Se não tiver nem essa fumaça, é porque muito provavelmente não teve, né? É simples, na verdade, né? Agora, o fumus comici delite, de uma maneira técnica, nada mais é do que a prova, entenderam a minha ênfase aí, né? A ênfase que eu dei na voz? A prova da existência de um crime. Prova da existência. E indícios suficientes de autoria. Indícios. Então, é prova da existência. Repare não, tá? Minha letra é uma merda mesmo, tá? É assim que eu sei escrever, assim eu fui alfabetizado, não tem quem vai, agora depois de velho, mudar isso aqui, né? E você tem que ter indícios de autoria. Então, prova do crime, né? Prova da existência do crime e indício de autoria, tá? É o que está aqui, ó, para deixar bem claro de maneira visual para você. Então, a existência do crime, ela tem que estar provada, tá? Isso significa o quê? Que o fato ocorreu, indiscutivelmente, e diante do princípio da reserva legal, que o fato é definido como crime, tá? Então, você tem que ter um fato mais típico, né? Não estou falando aqui de fato típico, tá? Aquele conceito lá da dogmática penal. Estou falando que você tem que ter um fato provado que aconteceu e que esse fato, ele tem tipicidade, beleza? É isso que eu estou falando, tudo bem? Vamos entrar em discussões dogmáticas aqui não, tá? Então, olha só, isso aqui geralmente se prova como, tá? Como é que você prova que o fato indiscutivelmente ocorreu? Pode ser através, por exemplo, de uma... Nossa, que bosta que eu escrevi aqui, hein? Perícia. Vou imaginar o caso de homicídio, por exemplo, tá? Como é que você prova que o fato indiscutivelmente ocorreu? Você vem lá e junta lá na sua representação, ou você cita na sua representação, claro, que quando você for fazer isso na sua prova, você não vai juntar nada, é óbvio. Mas você tem que citar, por exemplo, se a questão assim trouxer, que há um laudo cadavérico. Aqui você prova que o sujeito está morto, né? Concorda não? Provou, então, o fato. Né? O fato ocorreu. Né? E aí você vem, também naquele mesmo contexto, e traz que este fato aqui, ele ocorre em razão da ação de determinada pessoa, por exemplo. E aí você traz aqui a tipicidade lá do artigo 121. É simples, né? Não é difícil de mostrar isso. Né? Agora, a autoria, agora a gente já passou para o segundo ponto, né? A autoria, agora sim, indícios, tá? Indícios. Então, lembrar sempre desse código mnemônico aqui, que é o PEC-ISA, o PECISA, tá? Então, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Tá? Brasil? Eu trago aqui uma perguntinha, né? O que você acha disso aqui? Será que há necessidade do representado estar formalmente indiciado
Porque se fala aqui em indícios, não é? E vocês sabem que indício, né? Você tem lá um indiciamento, né? Previsto, né? Que a gente vai tratar depois aqui na Lei 2.830. Tá. É necessário que o sujeito esteja indiciado para que você tenha indício suficiente de autoria? Tá? E a resposta é não, ele não precisa estar indiciado. Tá? O indiciamento é um ato privativo do delegado, tá? Que dentro do seu projeto de investigação deve escolher o melhor momento. Às vezes não é o melhor momento para indiciar o cara ainda. Tá? Então você não precisa indiciá-lo para representar pela sua prisão, por exemplo. Vamos imaginar. Seja uma situação que você está representando por uma prisão temporária. Ele precisa estar formalmente indiciado? Ter lá um despacho de indiciamento motivado, etc? Não, não precisa, tá? Aí a gente vem aqui depois e entra no periculo in mora, né? Periculo in mora, ou, a depender do caso, se for uma prisão, periculo libertatis. E aí vem aqui as frases que nos lembram do periculo in mora, né? Se demorar já era, bobeou, dançou. Camarão que dorme, a onda leva. Tá? Por quê? Porque você tem que deixar muito claro, no caso, ao juiz, no seu caso, ao examinador, que existe um provável, grave e irreparável perigo de dano. Tá? Perigo de dano a quem? A sua investigação, aquela pessoa ou aquele bem. Tá? Então, existe um grave risco, provável e irreparável de dano. Tá? Muito bem. Aqui, ó. Trago até esse quadrinho aqui, ó. Então, o perigo, ele deve ser grave. Trago exemplos. Perigo de fuga, por exemplo. É um perigo grave, né? Quer dizer, o cara fugiu, adeus. Né? Vamos imaginar que seja uma situação de uma prisão preventiva. Ele se furtou lá, né, do local da culpa. Tchau. Sumiu lá no interior do Maranhão, cara. Como é que você vai achar esse cara? Vai ser difícil. Né? Do fato que ele cometeu aqui no Distrito Federal, por exemplo. É complicado. Tá lá numa fazenda lá na Bahia. Difícil, né? Então o cara vai fugir, você sabe. Então o perigo aqui é grave, né? A destruição de provas, por exemplo. Você sabe que esse cara está com essa arma do crime, você precisa cumprir um mandado de busca na casa dele e hoje. Hoje não, que já está à noite, não dá, né? Mas amanhã cedo. Se você não cumprir, esse cara vai pegar essa arma e vai jogar lá no Lago Paranoá. Acabou. Acabou a prova, né? Vai ser difícil de você conseguir ter essa arma, por exemplo, para realizar um confronto balístico. Complicado, né? E aí tem outras situações que eu trago aqui, né? Como cometimento de novos crimes, né? Inutilizar a prova, tá? Enfim. E ele também deve ser provável, tá? Agora, uma situação importante aqui, ó. Você tem que extrair essa possibilidade do texto da prova. Da prova que eu digo aqui é a da sua avaliação, né? Aquela que você vai fazer, tá? Nunca invente situações novas, tá? Por quê? Porque você pode identificar a sua prova, beleza? Então, o dano é inevitável sem a medida cautelar. Isso aqui você tem que deixar claro na sua representação. E, além disso, precisa ser proporcional, tá? E a proporcionalidade, ela tá baseada nesse binômio aqui, ó, necessidade e adequação. Então, o que é a necessidade? É a imperatividade da medida para a investigação e a adequação que a medida é mais adequada para o caso concreto. E você precisa trazer isso com detalhes, tá? Essa necessidade e essa adequação. Você basicamente vai ter que dizer o seguinte, olha, a medida ela é proporcional para aquilo que se busca, tá? Então, você geralmente vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que afastar outras medidas menos gravosas, por exemplo, em detrimento daquela que foi solicitada, daquela que foi representada. Então, vamos imaginar aqui um caso de uma prisão preventiva. É importante que você ressalte, mesmo que de uma forma simples, que não cabe outra cautelar, diversa da prisão lá introduzida pela Lei 2.403 de 2011. Tá? Então, você precisa entender o seguinte, que você... Até voltar para mim que isso aqui é sério. Você como delegado de polícia, eu estou falando aqui para sua vida prática no futuro. Eu espero que você passe, que você seja meu colega logo, tá? Você tem que entender o seguinte, a responsabilidade desse cargo que vocês vão ocupar e que eu ocupo, né? O mandado de busca sendo cumprido na casa de um inocente, ele macula a vida daquela pessoa, né? Perante a comunidade, etc. Tá? Então, não pode ser feito a bel prazer.
Tá? Então você precisa entender que uma prisão temporária, por mais que não seja uma prisão condenatória, ela modifica a vida de alguém. Entenda isso. Tá? Então, nunca haja se você não tiver certeza. Beleza? Nunca haja se a sua investigação efetivamente não precisar daquilo. Né? Isso é muito importante que você tenha na cabeça para a sua vida profissional no futuro. Brasil? Muito bem. Agora vamos trabalhar então isso aqui, que é muito importante. Vou até voltar para mim aqui. Olha só, eu estava tratando com você o seguinte, eu estava dizendo que a gente vai ensinar aqui um determinado modelo de uma peça coringa para você montar. Tá? Então, no curso, nós vamos trabalhar as principais cautelares. Já passei quais nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trabalhar 5 delas. E, só que se cair uma outra, você vai saber fazer. Tá? E eu vou te explicar por quê. Porque existe uma estrutura de peça a ser seguida. E essa estrutura tem 5 partes. E nós vamos trabalhar cada uma delas agora. Primeiro passo, endereçamento. Toda peça tem que ter um endereçamento. Toda ela. Você tem que ter também um preâmbulo. Tá? Toda peça tem que ter preâmbulo. Você precisa ter também síntese dos fatos e fundamentos. Isso aqui pode vir em um elemento só, ou em mais de um elemento, da forma que você quiser. Não tem problema. A questão é, isso precisa existir e isso também. Não necessariamente em tópicos separados, tá? Mas precisa ter. E por fim, dos pedidos, e já já eu vou fazer uma crítica em relação a esse nome, que usualmente que ele é de maneira usual, né? Vem sendo colocado assim sempre, dos pedidos ou do pedido, enfim, mas a gente vai ver que não é bem um pedido, tá? Então, vamos trabalhar aqui primeiro o endereçamento, né? O endereçamento nada mais é do que direcionamento ao juiz, né? A representação ela vai ser direcionada ao juiz. Você vai dizer qual é o juiz, tá? Então, aqui, lógico, você tem que ter alguma noção, né, de regras de competência, tá? Então, para o concurso que você vai fazer, que é lá do Espírito Santo, você tem a divisão comum nos estados, né? Então, basicamente, a peça vai ser endereçada a quem? Ao excelentíssimo senhor juiz de direito aí a peça que vai trazer para você, a proposta de peça que vai trazer para você, vara criminal ou vara única da comarca de o nome da cidade. Tá? Basicamente assim. Tudo bem? Então, assim, eu até trago um ponto aqui para a gente conversar, que é assim, em relação ao pronome de tratamento. Não use abreviações, tá? Não use abreviação. Beleza? Não use abreviação. Agora, também você não precisa utilizar muitos pronomes, talvez, excelentíssimo senhor, doutor, majestade, juiz de direito. Não, cara. Excelentíssimo senhor tá bom. Excelentíssimo senhor juiz. Acabou, tá? Então, excelentíssimo senhor juiz de direito de tal vara, de tal comarca. Acabou. É simples assim. Não vamos dificultar o que é simples. O seu objetivo na prova é atingir a pontuação máxima. E dessa maneira você vai atingir. Ok? Aí depois vem aqui o preâmbulo. Tá? O preâmbulo, como o próprio nome diz, é uma parte introdutória, né? Ele apresenta um assunto principal, tá? Agora, aqui, tá? O preâmbulo, ele tem tripla função, tá? O preâmbulo, ele tem tripla função. A primeira função do preâmbulo é que você se apresente como autoridade legitimada a representar. Inclusive trazendo à tona determinados fundamentos legais que te legitimam. Por exemplo, Lei 2.830. Né? Então, você é legitimado para ofertar aquela representação nos termos de que artigos? Tá? Lei 2.830 tem que ser citada, beleza? Agora, a depender da peça, essa fundamentação vai mudar, né? Claro, tá? Outra coisa também, no preâmbulo é que você vai trazer o nome da peça, que é um ponto essencial para que você tenha a pontuação máxima na sua avaliação. Se você não trouxer o nome da peça, ou trouxer o nome da peça de maneira errada, isso vai te tirar pontos. Vai te eliminar? Talvez. Tá? Por que eu estou dizendo talvez? É porque é comum de determinados candidatos que erram isso na prova,
que erram a peça em si. Por exemplo, vamos imaginar que era uma temporária, você fez uma preventiva ou vice-versa. E mesmo assim você acerta outros elementos e na soma da pontuação você passa. Isso acontece, tá? Então não necessariamente assim, errei a peça, tchau, acabou. Não, não é assim, tá? Provavelmente quem erra a peça vai passar a errar uma série de outras coisas. Por exemplo, você errou o nome da peça, você já errou a fundamentação também. Você fundamentou no artigo 311 seguintes do CPP. E na verdade não era isso. Você tinha que fundamentar na lei da prisão temporária, né? Que é a 7960. Assim, já errou isso também, certo? Então, assim, a probabilidade de você ter uma sucessão de erros em razão do erro da peça, ela é comum, mas não necessariamente ela te elimina de per si, ok? Importante você saber disso. E o último objetivo é a fundamentação legal. A fundamentação legal da peça em si, tá? Muito bem. Então, como é que seria isso? Tem aqui exemplos, ó. Ó, você se legitimando aqui, ó. O delegado de polícia ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, sobretudo o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, aqui, você se legitimou, certo? Cumpriu aqui, portanto, o primeiro objetivo do preâmbulo. Aí você vem agora cumprir aqui o que eu coloquei lá como terceiro objetivo, não é? Com fulcro em quê? Na 7960. Então você trouxe a fundamentação. Esse aqui seria o terceiro objetivo que eu trouxe ali. E aí você vem o quê? Representar pela prisão temporária pelo prazo de 5 dias. Olha o nome da peça aqui, esse é o segundo objetivo. Beleza? Então aqui você acabou de cumprir esses 3 objetivos que eu trouxe para você aqui. Se apresentou como autoridade legitimada, falou o nome da peça e a fundamentação legal. Vejam, portanto, que você não precisa seguir essa sequência. Tanto é que eu não segui aqui, tá? Outra forma, o delegado de polícia infine assinado. Eu não gosto muito dessa expressão não, tá? Mas você pode usar, beleza? Tá? Eu não gosto muito não. Infine, né? É latim, tá? Não é infine não, pelo amor de Deus, tá? Não fala nunca isso. No uso de suas atribuições legais, sobretudo no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, com fundamento na Lei 9296/96, que regulamentou o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição Federal, vem perante Vossa Excelência representar pela interceptação das comunicações telefônicas e quebra de sigilo de dados cadastrais e de extratos dos terminais vinculados a fulano. Então, aqui você cumpriu um objetivo, você se legitimou, aqui você está apresentando a fundamentação legal, né? Você cumpriu outro objetivo e aqui você trouxe o nome da peça, cumpriu o terceiro objetivo. Perceberam? Tranquilo? Alguma dúvida, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta já. 3 perguntas aqui. O professor Lúcio está aqui falando que eu sou lindo, me mandou um coraçãozinho aqui. O professor Lúcio, como todo mundo sabe, é gay, né? Ele tem até mulher e filha, mas é gay. Segunda fase pode usar código? Não. Via de regra, não, Erasmo, tá? É por isso que você tem que decorar a fundamentação teórica, tá? Claro que isso pode depender de concurso para concurso, isso pode, né, você ter lá um edital que traga que é possível, tá? Mas não é comum, beleza? Não é comum. Danilo, professor, boa noite. As técnicas ensinadas hoje pelo senhor podem ser utilizadas em outros concursos de outros estados? Certamente, tá? Certamente. Levando em consideração que as representações são praticamente um padrão no país todo, haveria algum prejuízo? Não, tá? Isso aqui que eu estou ensinando é para o concurso do Espírito Santo e para qualquer outro que você for fazer, tá? Qualquer outro. Inclusive, se você for fazer concurso para a Polícia Federal, isso aqui também pode ser utilizado. Claro, mutatis mutandis, né? Poderia informar como seria um preâmbulo de uma peça que representa uma medida cautelar diversa da prisão? Posso colocar dessa forma? Olha só, geralmente você vai ter uma representação, tá? Nos mesmos termos do que a gente tem aqui, beleza? Eu já fiz algumas, tá? Então, você vai representar da mesma forma que tem aqui. Vou colocar aqui na tela, ó. Opa, já está na tela, né? Só. Opa. Aqui. Mesma coisa, cara. Só que aqui, ó. Você vai se apresentar como autoridade legitimada. No fundamento aqui você vai citar os artigos do CPP, né, que fundamentam uma medida diversa da prisão. E claro, né, quando você for colocar aqui, você vai colocar qual a medida diversa da prisão que você está pedindo, né?
Você não vai colocar assim, medida diversa da prisão. Não é assim. Você vai colocar qual, dentro do rol, qual é a medida que você acha adequada. Em prova de concurso, isso não é muito usual, tá? Isso é bem incomum, tá bom? Em prova de concurso. E qual que é o comum de você saber isso, né? É que você tenha aqui numa medida de prisão, como uma prisão temporária, por exemplo, que você tenha no corpo da sua representação dizer por que é proporcional essa prisão. Então, nessa parte que você fala da proporcionalidade, e como a gente já falou aqui, você não precisa trazer um tópico específico para falar disso, mas você pode falar lá na fundamentação, tá? Você tem que dizer o seguinte, olha, aqui nesse caso, medida diversa da prisão não vai dar certo, tá? Tem que ser prisão. Brasil? Então, basicamente é isso. Tranquilo? Vamos voltar lá, peraí. Tem umas perguntas aqui. Curso vai ter correção das peças? Olha só, como é que funciona isso? Boa pergunta, desculpa, era para ter falado aqui. Vou falar um pouquinho sobre o curso então, porque eu acho que é bastante importante a gente conversar sobre isso. Olha só, como é que funciona o nosso curso? Nosso curso funciona assim, você tem essa aula, que é a aula 1, a aula 0, dê o nome que você quiser, que é a aula da estrutura da peça. A próxima aula, nós vamos ver uma aula de busca e apreensão e eu vou deixar uma peça para você fazer. Então, basicamente, a nossa aula funciona assim. Eu vou explicar alguma coisa, tá? Do mandado de busca e apreensão. Claro, não vou te ensinar o que é uma busca e apreensão, pelo amor de Deus, né? Eu parto do pressuposto que você já sabe, tá? Claro que a gente vai pontuar algumas coisas e eu vou resolver uma peça com vocês, tá? Eu vou trazer uma proposta de peça e essa peça vai ser resolvida ao vivo aqui comigo. E a gente vai tirar dúvidas, e a gente vai resolver ponto a ponto dessa peça. E aí, então, eu vou deixar para vocês uma tarefa, que é uma próxima peça, tá? Relacionada ao tema que a gente está vendo, busca e apreensão. E aí você vai resolver isso aí em casa. Na próxima aula, no próximo encontro, eu vou, ao vivo aqui com vocês também, fazer a resolução daquela peça que eu passei na semana anterior. Aí a gente entra na matéria do dia, que vai ser prisão temporária. Aí a gente vai bater prisão temporária. E eu vou resolver uma peça com vocês e depois eu deixo uma proposta de peça para você. Na aula que vem a gente vai resolver a anterior, ver os pontos, resolver a peça, a próxima que vai ser prisão preventiva, eu vou deixar uma proposta de prisão preventiva para vocês. E assim por diante. Ao passo que, claro, que a primeira aula que vai ser de busca e apreensão, ela vai ser menor, porque a gente não vai ter peça aqui para ser resolvida da semana passada, mas por fim, a gente vai ter uma aula extra para resolver a última peça, tá? Não sei se eu me fiz claro aqui, eu acredito que sim, né? Tranquilo? É assim que vai funcionar a nossa estrutura de curso, vem rendendo muito bem. Eu e o professor Lúcio só temos elogios aqui, temos várias pessoas aí que nos acompanham, gente que já fez o curso anterior e que está fazendo de novo esse curso aqui, tá? Então, assim, para poder pegar alguma coisinha a mais, algum outro detalhe, mas que realmente teve um grau de satisfação muito grande, né? No concurso para a Polícia Federal, nós não tivemos absolutamente ninguém, tivemos mais de 100 alunos nesse concurso, né, nesse curso de peças, e nós não tivemos ninguém que disse que não gostou do curso ou que deixou a desejar de alguma maneira. Na verdade, sem falsa modéstia, né, a gente está aqui para vender, lógico, o nosso produto, para vender para vocês essa ideia da magnitude do curso, porque nós acreditamos nisso, tá? Então, nós acertamos as últimas 4 peças dos cursos que nós fizemos anteriormente, tá? 4 peças. Claro que acertar a peça, né, não é nada matemático, não é nada fácil sempre. Esperamos que a gente acerte a próxima também, né? Mas a gente tem ouvido bastantes elogios aqui. Brasil? Voltar para cá. Aliás, vamos voltar lá para as perguntas. Opa. Agora eu me perdi de vez aqui. Aqui, voltei. Pronto. Essa aula vai ficar disponibilizada em seu canal? Acho que a pergunta é do professor Lúcio, né? Bom, eu acredito que sim, tá? Eu acho que de repente o professor Lúcio pode responder isso aí posteriormente, ou a equipe técnica. Zago, no preâmbulo, não necessita colocar o Estado do Espírito Santo por meio do seu delegado de polícia?
Achar bom colocar alguma norma? Não. Olha só, André, quem representa é o delegado, tá? Beleza? Essa estrutura que a gente vê, geralmente, que é um Ministério Público através de seu promotor de justiça, não, tá? No caso, é o delegado de polícia que está representando. Brasil? Assim, sinceramente, eu acho que se você colocar dessa maneira, você não vai perder ponto, tá? Mas eu não faria. Brasil? A Lohane está perguntando se esse curso já está incluso no programa Meta. Deixa eu perguntar para a equipe técnica aqui. Tá ou não tá? Vai. Não está, Lohane. Tá? Professor, boa noite. Excelente explicação, show. Obrigado, Marcos. Gostaria de saber se é possível disponibilizar uma peça modelo e fazer uma premonição para a prova do Espírito Santo. Olha, premonição a gente vai tentar fazer, né? Nós acertamos as últimas aí, vamos tentar fazer, né? Quando chegar na época mais próxima, né? Depois da leitura do que for feito na primeira prova, etc., a gente vai sentindo o clima e a gente tenta fazer alguma coisa. Em relação a disponibilizar a peça modelo, realmente vai com a equipe técnica aqui, eu peço que de repente você mande um e-mail, Marcos, por favor, tá? Para o professor Lúcio, não vou ser delegado. Esse curso é só para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo? Tem quantas aulas, quantas peças ao todo serão com Lila? Não sei se você acompanhou desde o início, aqui a nossa live, eu expliquei quais são as peças que a gente vai tratar, tá? São 5 peças, tá? Então, a gente tem essa aula de estrutura da peça, nós temos depois 5 peças e a correção da última. Então, no total, são 7 aulas, tá? O curso não é só para Polícia Civil do Espírito Santo. Se você vai fazer, eventualmente, posteriormente, um concurso para delegado de polícia e não vai fazer do Espírito Santo, não tem problema, tá? É claro que, provavelmente, a gente vai focar um pouco mais na prova do Espírito Santo, mas isso não significa que não sirva para as outras representações, para as outras aulas. Brasil? Zago, é possível acumular 2 medidas cautelares na mesma representação? Certamente. A gente vai trabalhar isso aqui também, viu, Delta MS? Tá? É possível. Então, inclusive, é bem comum, né? Você tem lá uma prisão temporária acumulada com um mandado de busca e apreensão, tá? A gente vai trabalhar isso aqui, tá bom? É possível sim. E aí, claro, você vai ter que colocar as 2 fundamentações legais, os 2 nomes das peças, porque isso vai ser pontuado. Brasil? A outra pergunta aqui do Delta era a mesma, então vamos voltar para cá. Ótimo. Aí, feito o preâmbulo, a gente entra aqui na síntese dos fatos. Síntese dos fatos, meu colega, é o seguinte, é poder de síntese, né? Então, basicamente, você vai exercitar poder de síntese, né? Vamos ressaltar aqui os pontos que vão servir de base para a ligação com a sua fundamentação jurídica, que é o próximo ponto. Então, você vai deixar de lado dados periféricos que nada vão influenciar para a decretação da medida, né? Então, assim, é bastante comum textos enormes, né? Cheios de detalhes, etc. A pergunta é, de acordo com o seu conhecimento teórico daquele instituto que você representa, como, por exemplo, a busca e apreensão, aquele detalhe ele é importante? Se a resposta for sim, então você coloca o dado. Se não for, não coloca, tá? Por quê? Porque você vai estar perdendo tempo na sua pressa, tá? Então, aqui a gente vai tratar muito disso. O que você precisa trazer basicamente aqui na síntese dos fatos? São, de acordo com aquela proposta de peça, os elementos conhecidos do epitâmetro de Quintiliano. É claro que a proposta de peça ela não vai trazer para você todos esses elementos, essas 7 respostas de perguntas. Porque se você tiver tudo, a sua investigação já acabou. Concorda comigo? Lembra que a gente tratou? Quando você tem a resposta de tudo isso aqui, você já trouxe a melhor verdade possível através do levantamento de autoria, materialidade e circunstâncias, tá? Então, é certo que você não vai ter isso aqui, mas provavelmente você vai ter o que foi que aconteceu, né? A sua proposta de peça ela vai ter que dizer para você o que foi que aconteceu. O quem você vai ter? Uma investigação? Uma investigação às vezes não, né? Mas na sua proposta de peça, bem provavelmente, porque você vai ter que representar em desfavor de alguém, né? Em relação a alguma medida. Vai ter o quando? É possível, bem improvável que tenha o quando. O porquê vai ter? Não sei, talvez tenha, talvez não. O como vai ter? Talvez não tenha.
O onde vai ter? É possível, né? Com que auxílio vai ter? Geralmente não. Então, assim, você vai trazer na síntese dos fatos isto aqui, o que for conhecido disto aqui, exercitando sempre o seu poder de síntese, tá? Então, os fatos que estão ali, eles vão ter que casar com a sua fundamentação do tópico seguinte, tá? Então, aquilo que não for importante para esse casamento, deixa de lado, beleza? Muito bem, agora aqui, fundamento, meu chegado, aqui que é importante, né? Aqui que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, tá? Aqui, claro, né? Aqui, sem dúvida, além da escolha correta da peça, que vai ser avaliada já lá no preâmbulo, esse é o ponto mais importante da prova, tá? Certamente. Então, eu trouxe aqui uma fórmula, tá? Para que você possa, uma sugestão, na verdade, tá? Para que você seja bem avaliado nesse ponto. Primeiro, você precisa falar da fundamentação legal e constitucional, você pode trazer determinados pontos de doutrina, pode trazer princípios, jurisprudência, se a situação estiver em voga em tribunal, e expressão jurídica, tá? É necessário que você traga esses tópicos aqui? Não, não é que é necessário. Isso aqui é um roteiro, tá? Agora, é importante o seguinte, né? Com a prática, que você vai ter esse texto previamente montado acerca das principais cautelares, para você não perder tempo, tá? Então, a gente vai fazer aqui, nesse curso, 5 peças. Essas 5 peças, elas vão fazer com que você tenha na sua cabeça, é claro que a gente vai resolver aqui 5 peças, mas na verdade vocês vão resolver 10. Vocês vão resolver 5 sozinhos em casa que vão ser respondidas aqui. Então são 10 peças que nós vamos trabalhar aqui, tá? Em 5 representações, mas 10 peças, tá? Ou melhor, 5 peças e 10 representações. Seria isso, né? Então, aqui é onde você vai trazer este ponto que a gente já trabalhou lá atrás, que é o fumus comice delicti, que nada mais é do que a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tá? Então, basicamente, é aquilo que nós já trabalhamos. Agora, não pode inventar elemento não citado no corpo do caso prático, tá? Então, lembra disso aqui? Você vai ter que trazer também, ó, do risco, que é provável, que é grave, que é irreparável, tá? Tudo isso você vai ter que trazer. Isso vai depender do quê? Do caso concreto, tá? Do caso concreto. Você vai ter que indicar os indícios suficientes de autoria, né? Além da materialidade do delito, tá? Trazendo aí, portanto, o PCISA, né? Do professor Lúcio, prova da existência do crime indício suficiente de autoria, tá? E a proporcionalidade e dizer do risco provável, grave e irreparável. Aí, aqui nesse ponto, que entra aquela frase que eu tinha comentado com vocês aqui ao longo dessa explanação, ao longo dessa primeira aula. Basicamente, o que você vai falar para o magistrado, ou no seu caso, você vai falar para o examinador, é o seguinte: Excelência, preciso disso, preciso agora, senão haverá um grave e irreparável risco à minha investigação, ou um grave e irreparável dano à minha investigação. Basicamente, você vai dizer isso ao magistrado, no caso, ao seu examinador, né, com palavras técnicas. Basicamente é isso. E você vai dizer, e olha só, Excelência, isso que eu estou solicitando aqui, tá? Solicitando entre aspas, né? Isso aqui que eu estou representando, é proporcional ao ganho que a minha investigação vai ter. É proporcional à preservação do direito. É proporcional à preservação de bens. Esse é o recado da fundamentação. Tranquilo? Então, passado esse ponto, a gente vem para o último aqui, que é o que eu chamei de pedido. E que na verdade não é pedido, né? A gente já falou, representação não é pedido, representação não é requerimento. Então, não seria pedido, né? Em termos técnicos, não seria pedido, né? Trago aqui, ó. Seria, então, talvez mais adequado a gente falar em das conclusões ao invés dos pedidos, né? Entretanto, a gente vai utilizar nesse curso aqui pedido, tá? Como padrão. Por quê? Porque é assim que a prática traz.
Tudo bem? Embora haja essa crítica de que não é bem um pedido, né? Porque a gente está diante de uma representação e não no requerimento, tá? A prática tem trazido sempre dos pedidos e não o que talvez seria mais adequado, mais técnico das conclusões, né? Então, eu aconselho que você utilize do pedido também na sua prova. Na sua prática profissional, eu acho que o mais adequado seria das conclusões, tá? Ou da representação. Então, somente assim. Tudo bem? Muito bem. Ao final, nesse próprio pedido, entre aspas, tá? Você pode trazer alguma frase aí que demonstre o conhecimento que aquela representação terá a manifestação do Ministério Público, né? E você pode fechar desta maneira aqui, que também tem a mesma crítica em relação à questão do pedido. Você não está pedindo deferimento de nada, né? É o que a gente já falou, não é deferimento de nada. Mas você pode trazer, não vai te trazer prejuízo certamente na sua avaliação, tudo bem? De certa forma, torna-se facultativo, então, e isso torna uma questão de estilística, tá? Então, enfim, eu não utilizo nas minhas representações, mas a frase ela dá uma ideia de encerramento da peça. Então, ficaria assim, ó, tá? Por todo exposto, com arrimo no artigo 2º da Lei 7960/89, representa esta autoridade policial pela decretação da prisão temporária por 5 dias de fulano, após manifestação do ilustre representante do Ministério Público. Basicamente seria assim o tal do pedido, tá? Então, preciso trazer de novo aqui a fundamentação? Precisa, tá? Para a sua prova, precisa. Quer ver um detalhe aqui que a gente vai explorar aula por aula, só para você entender que por mais que essa primeira aula aqui, ela seja bastante esclarecedora para que você consiga fazer suas próprias representações, mas existem detalhes, né? Por exemplo, na aula de prisão temporária, você vai ver que para pontuar de maneira a sua prova ser um paradigma, você tem que trazer o prazo. Então são esses detalhes que nós vamos passar ponto a ponto, tá? E a ideia é que a gente repasse isso aqui sempre, tá? Esta aula aqui, ela é a base para as demais, beleza? Então, a gente já falou, né, como é que é o método. Primeiro, você memoriza o quadro sinótico, depois você lê atentamente a questão da prova e usa um modelo de peça coringa que vai conter tudo isso que a gente hoje conversou aqui, tá? Então, essa aqui seria basicamente uma peça coringa, tá? Excelentíssimo senhor juiz de direito, da tal vara, da comarca de tal lugar. Beleza? Não use abreviações do endereçamento, não precisa de muito pronome de tratamento, né? Aqui, isso aqui que eu estou trazendo, ó, é numa representação real, tá? Por 2 a 4 linhas. Na sua prova você não vai pular linha. Sua prova vai ficar feia. É para ficar feia mesmo, para ficar funcional, tá? E eu vou destacar aqui o seguinte, que aqui, ó, eu vou destacar isso sempre nas outras aulas, tá? Mas não vou deixar passar nessa primeira também não. Aqui, se houver esta informação na sua peça, ou melhor, na sua proposta de peça, você vai colocar, se houver essa informação, o número do inquérito policial. Vamos imaginar que lá na sua proposta de peça tenha dizendo o seguinte, que em razão desse crime e tal, foi instaurado o inquérito policial número 325/2019. Se houver essa informação, se não houver, você não vai inventar, mas se houver essa informação, você vai colocar isso aqui, entre o endereçamento e o preâmbulo. Beleza? Aí agora você vem para cá. Preâmbulo, né? O delegado de polícia, ao final assinado nos suas atribuições legais, aí você vai colocar aqui, né? Você vai citar aqui Lei 12.830, tem que citar, tá? Então aqui você se legitimou como autoridade, você se apresentou como autoridade legitimada a representar. Com fulcro, aqui você vai colocar os fundamentos legais, memorizados já, né, conforme o quadro sinótico das cautelares. Então, cumpriu o segundo objetivo aqui. Está aqui o primeiro objetivo, né? Se apresentar. Está aqui o segundo objetivo, que é o fundamento. E está aqui
o terceiro objetivo, vem a presença de Vossa Excelência, oferecer representação por nome da peça, cumpridos os 3 objetivos do preâmbulo. Aí vem para o próximo passo, sinopse dos fatos. Aqui você vai colocar um resumo dos fatos, né? Resumozinho, tranquilo, unicamente com base na questão apresentada, utilizando o poder de síntese, né? Vai ser ressaltado, né, tudo que tiver lá do epitâmetro de Quintiliano conhecido. Você não vai inventar nada, tá? Você vai colocar aquilo que tiver conhecido na sua proposta de peça. Então, além disso, para que você exerça, né, uma síntese, né, afinal de contas é uma sinopse dos fatos, você só vai colocar os fatos relevantes, que vão ter o quê? Correlação com isso aqui, ó. Com isso aqui, que é a parte da fundamentação. Aquilo que não tiver relevância, para que você case com a fundamentação, você não vai colocar, tá? Aí, nos fundamentos. Às vezes, um breve apanhado sobre o Instituto, se for o caso, e aí vem uma questão de estilística. Cada um vai montar da sua maneira. Eu vou mostrar para vocês aqui como geralmente eu faço, tá? Ao longo das aulas. Mas, o que é importante? Isso aqui. Fumus, comício delite, periculo e mora. Se for prisão, periculo libertatis. E isso é importante. Além disso, como a gente já falou, Opa, que bosta de... A minha letra já é uma merda. Aí, para escrever nesse tablet aqui, fica pior. Além disso, Oh, Jesus. Proporcionalidade. Beleza? Proporcionalidade. Tranquilo? Então, você vai ter que indicar os indícios suficientes de autoria, além da prova da existência do crime, que nada mais é do que a materialidade, né? Os dados devem estar provados, tá? Então, ressalte aqui a existência de eventuais laudos periciais, é que demonstra que o fato aconteceu, tá? E demonstrar ao juiz que a medida é adequada, proporcional. Se não for implementada de maneira célere, gerará o quê? Risco provável, grave e irreparável. Faltou uma vírgula aqui, né? Provável, grave e irreparável. Depois a gente vem aqui os pedidos, né? Vai ser só o fechamento da peça, por todo exposto, com fruto nos dispositivos legais acima referidos. Eu acho que, além de colocar isso aqui, ó, nos dispositivos legais acima referidos, eu acho que vale a pena aqui ser redundante, tá? E citar de novo. Aquilo que você já citou lá no preâmbulo, cita de novo aqui, tá? Eu acho que vale a pena ser redundante para a sua prova. Como já disse aqui, nesses termos pede deferimento, é opcional e, óbvio, né? Pelo amor de Deus, não identifique sua prova, né? Aí você vem lá no final da sua prova, aí coloca assim, Marcelo Zago, delegado de polícia, tá? E de repente você até assina, né? Nunca serão, tá? Nunca serão. Por quê? Porque o examinador vai pegar, ô Marcelo Zago, desculpa, sua peça tá tão boa, cara, mas um abraço, fica para a próxima, identificou sua prova, né? Então, você já sabe que você não pode fazer isso, evidentemente, né? Mas não custa falar, não custa, né? Já vi muita gente boa fazendo isso chorando depois. Então, vamos voltar aqui. Beleza, galera. Então, essa é a nossa aula de estrutura da peça. Espero que vocês tenham gostado, tá? Para você que não me segue lá no Instagram, o meu Instagram é Marcelo Zago Ferreira. Aguardo você lá. Sempre respondo todo mundo que me manda direct. Então, se você teve alguma dúvida que não conseguiu tirar comigo aqui nessa aula, me manda lá. Na medida do possível, eu vou conversar com você, vou tirar essa dúvida, tá? Para que você possa prosseguir aí na sua preparação sinistra para o concurso de delegado de polícia do Estado do Espírito Santo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta e aí a gente encerra. Quantidade de linhas, você vai sugerir quantidade de linhas? Olha só, Moura, isso vai depender do edital, valeu? Então, assim, algumas provas que trazem já a peça prática na primeira fase, elas trazem uma quantidade de linha bastante reduzidas, né? Como a de vocês vai ser na segunda fase, eu estou acreditando em algo
entre 60 e 90 linhas, tá? Então, assim, o que eu aconselho é que você esgote o tema, tá? Então, não pode ser nem mais nem menos. E é por isso que a gente vai treinar bastante aqui para que seja muito efetivo. Valeu? Elton, grato. Valeu, irmão. Tamo junto aí. Obrigado pela aula. Valeu, André. Tamo junto. Falou? O Vitor está perguntando aqui se o arquivo PDF vai ficar disponível também. Caiu a live? O que houve? Ah, deu uma hora e cai, é? Voltou? Peraí. Voltou aí? Voltou, né? Galera, tinha caído a live aqui, né? Problema técnico, voltou. Enfim, vou continuar respondendo aqui as perguntas, né? Eu já havia respondido, inclusive, duas aqui, marquei como respondidas, na verdade, acho que vocês não escutaram, tá? O arquivo PDF vai ficar disponível, por favor, eu peço para o Vitor, por gentileza, para mandar então um e-mail para o professor Lúcio para saber, tá? Realmente eu não sei se a PDF vai ficar disponível. Para quem já comprou o curso, com certeza, tá? Tanto essa aula, ela está disponível, quanto o PDF, cada aula vai ter um PDF bastante completo, bastante esclarecedor. Valeu? Agradeço a quem eu já tinha respondido aqui, que eu marquei respondido, e na verdade estava falando aqui com vocês e não sabia que tinha caído a live. Então, agradeço demais aí o pessoal que acompanhou, tá? Como eu estava falando, deixa eu voltar para mim aqui. Como eu estava falando, você que não me segue lá no Instagram, meu Instagram é Marcelo Zago Ferreira, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, mande lá para mim que a gente conversa. Valeu? Vou escrever aqui para você, tá? Delegado Lohane, obrigado, Lohane. Também gostei muito de estar com vocês aqui nessa noite. A data da próxima aula, a gente está discutindo ainda com a equipe técnica, tá bom? Mas fiquem tranquilos que vai dar tempo de vocês se prepararem de uma maneira muito efetiva, tá? A Delta falou aqui para nós que já voltou a live, valeu, caiu não, vamos para frente. João Freitas, obrigado, meu amigo, pelos parabéns aqui, tamo junto, tá funcionando normalmente. Valeu, André. André é um grande parceiro aí, tá sempre junto com a gente. Grande abraço, bons estudos. Valeu, João, obrigado pelo elogio, meus amigos. Então, é assim que eu me despeço de vocês aqui. Foi um grande prazer estar com vocês essa noite e aguardo então o feedback de vocês, aguardo então vocês nas próximas aulas. Brasil? Então, espero vocês. Até a aprovação aí, galera. Os.